Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Finalmente chegamos ao final de mais um trimestre. O segundo trimestre de 2023 está deixando saudades. Nesse trimestre nós estudamos acerca de relacionamentos em família, superando desafios e problemas, com exemplos da palavra de Deus. Foram lições maravilhosas e eu tenho a certeza que nós aprendemos muito. Nós crescemos muito com esse ensino maravilhoso, com esse conhecimento, essa experiência a partir dos exemplos que já ocorreram na palavra de Deus. E hoje, meu irmão, nós estaremos estudando a última lição, que é a lição de número 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, deixasse o seu comentário, compartilhasse esse vídeo com os seus contatos. Isso vai ajudar muito a divulgação do trabalho. A plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e irá indicar para várias outras pessoas. Eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda e com a sua oração. Vamos então à lição de hoje. A leitura bíblica encontra-se no livro de Lucas, capítulo 10, 38 ao 42, e no livro de João, capítulo 11, versos 5 e 11. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Bem, meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã, o que nós vamos entender nesta lição de hoje é a amizade. A família de Marta, Maria e Lázaro receberam a Jesus e todos os seus discípulos em sua casa. Ali nesta casa, o mestre se sentiu tão acolhido naquele lar que dali em diante ele sempre se hospedaria na casa destes irmãos. O que se destaca desses jovens, desses três irmãos em relação às multidões é porque enquanto as multidões só viam em Jesus a possibilidade de um milagre, estes irmãos viram nele um amigo amado e uma companhia muito desejada. Por isso, eles assumiram todos os ônus em relação à hospedagem de Jesus e seus discípulos. E diga-se de passagem, hospedar na sua casa Jesus e mais 12 homens seriam pelo menos 39 refeições a mais, o que geraria despesa, aumentaria o trabalho das irmãs e a aflição, como nós vimos aí de Marta. Então, de certa forma, esta família adotou Jesus como um membro da sua casa e todos os seus apóstolos, e eles mostraram empatia, interesse pela pessoa de Jesus. Fazendo assim, eles estavam
patrocinando o ministério de Jesus e abençoando várias outras famílias naquela cidade de Betânia que experimentaram vários milagres realizados por Jesus. E o que mais me impressiona nessa história é que os irmãos assim procederam sem buscar serem favorecidos, receber um milagre, porque para eles a coisa mais rica, mais importante era a amizade com Jesus, era poder se relacionar com ele e tê-lo como um amigo próximo. A vida social de Jesus. O que nós precisamos compreender é que Jesus era uma pessoa sociável. Jesus tinha cheiro de pessoas. Jesus tinha cheiro de alma. Jesus gostava de estar entre as pessoas. Jesus gostava de festa, de jantar, de casamento. Em cada lugar de um evento social era para ele uma oportunidade para fazer amizades, fazer discípulos e pregar a mensagem do reino. Então nós vamos ver que Jesus ele tinha uma vida social muito ativa. Diferente do profeta Elias, que vivia isolado, e diferente também do profeta João Batista, que viviam isolados. Mas para cada um, Deus tinha um propósito diferente. Jesus foi um ser social. Jesus gostava de pessoas. Ele interagia com multidões, com o grupo dos 70, com os 12 discípulos, de forma especial com 3 destes. Nem todos que o viam operar sinais e maravilhas conheceram-no de perto. Quanto mais próxima fosse a interação das pessoas com ele, maiores seriam as oportunidades de desfrutar da sua amizade, carinho e atenção. Jesus ele foi um ser social. Jesus, irmãos, ele se relacionava com multidões. Jesus se relacionava com os 70, Jesus se relacionava com os 12 discípulos, Jesus se relacionava de forma especial com 3 destes discípulos. Nós vamos ver Jesus pregando para Nicodemos, sozinho, não tinha multidão. Nós vemos Jesus falando com a mulher na beira do poço, lá a mulher samaritana. Então nós vamos ver que Jesus ele se relacionava tanto com multidões como também de caráter individual. Ele não estava querendo somente ser visto pelas multidões, ele realmente gostava de pessoas. Agora, nem todos que viam Jesus operar sinais e maravilha tiveram a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais de perto, tá bem, meu querido? Quanto mais próximo a pessoa fosse dele, como no caso de Pedro, Tiago e João, que tiveram a oportunidade de vê-lo com o seu corpo transfigurado em glória, ou talvez como João, que reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Isso mostra que Jesus não fazia acepção de pessoas. Agora, quanto mais próximo fosse o acesso, maior seriam as oportunidades de desfrutar da sua amizade, do seu carinho e da sua atenção. Uma casa hospedeira. Jesus ficou hospedado na casa de Marta. Muitas outras famílias poderiam tê-lo feito, mas não o fizeram. Hospedar Jesus envolvia gastos. Seriam aproximadamente 39 refeições extras por dia. De certa forma, esta família patrocinou os milagres que haveriam de ocorrer nas famílias que moravam ali por perto. Meu irmão, eu fico maravilhado seguinte, por que Marta abriu a porta da sua casa para Jesus? Será que Jesus ele era exclusivista? Ele fazia acepção de uns em detrimento de outros? Eu compreendo que não. Muitas outras casas tiveram a oportunidade também de fazer o mesmo. Só que você precisa ter em mente que receber Jesus em casa e hospedá-lo, isso envolvia muitos gastos, porque ele não ia sozinho. Ele ia com pelo menos 12 discípulos. Agora imagine você receber na sua casa 13 pessoas para você fazer o café da manhã, pão de queijo, broa,
bolo, café, leite, depois o almoço na parte da tarde, mais 3 refeições, vai ali uns 3 quilos, 4 quilos de carne, arroz, eu não sei o que você come na sua região aí. Então, receber Jesus, hospedar Jesus e toda aquela comitiva, irmãos, gerava despesa. Então, talvez nem todos estavam querendo assumir esse ônus. As pessoas, em relação a Jesus, queriam muito o bônus, queriam o milagre, queria o mover de Jesus, mas não estavam dispostos a bancar, assumir esse compromisso, mudar a sua rotina de vida para tê-lo em sua casa. Então eu observo que esses irmãos, Marta, Maria e Lázaro, de certa forma, eles patrocinaram os milagres que Jesus haveria de operar ali em Betânia, e de contrapartida, eles também abençoavam todos aqueles que moravam naquela região. Jesus foi recebido por esta família. O Filho de Deus precisou de dinheiro. Seus deslocamentos envolviam gastos. Marta e seus irmãos assumiram estes custos. Eles fizeram questão de tê-lo por perto e assentar aos seus pés. Eles não buscavam milagre. A presença de Jesus era tudo o que eles queriam. Desfrutar da sua amizade era bem mais precioso que um milagre. Para eles, Jesus era maravilhoso e um amigo mais que desejado. Que eu fico maravilhado aqui com esta família, irmãos, algumas coisas que a gente precisa considerar. O Filho de Deus precisou de dinheiro. Tá certo, querido? Nós vamos ver pessoas patrocinando o ministério de Jesus. Dentre essas pessoas, nós vamos encontrar Maria Madalena. E vamos encontrar aí Marta, Maria, e vamos encontrar Lázaro, tá bem? Eles fizeram questão de assumir as despesas relacionadas à presença de Jesus. Muitos veem Jesus a galinha dos ovos de ouro, que vai ficar rico, que vai prosperar. Vem para Jesus, você vai ser empresário. Mas o que eu vejo aqui é totalmente o oposto. As pessoas, elas pagavam, gastavam, patrocinavam o ministério de Jesus. E essa família, eles fizeram isso com qual objetivo? Para puxar a sardinha para o lado deles, para receber um milagre a mais que as demais pessoas, para prosperarem, ficarem ricos, empresários? Não. Eles fizeram assim porque eles queriam se enriquecer do reino de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria. Eles fizeram questão de ter Jesus por perto, ainda que isso mudasse a sua rotina e lhes gerasse despesas. Eles não buscavam ali um milagre, a prosperidade, serem empresários, porque a presença de Jesus era tudo que eles desejavam. Eles queriam desfrutar daquela amizade. Eram bem mais precioso para eles a presença de Jesus, a amizade de Jesus, do que os milagres que muitos buscavam. Para eles, Jesus era maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte, Deus poderoso, o desejado das nações. Jesus era um amigo mais do que desejado. É por isso que Jesus se referia a essa família como meus amigos. Lázaro, meu amigo, porque eles cultivaram esta relação de intimidade com Jesus. Que coisa linda. E isso está ao nosso alcance, meu querido. Patrocinarmos o ministério do Senhor, mudar a nossa rotina por causa de Jesus e muitas vezes assumir os ônus, as despesas e os gastos em relação ao ministério de Jesus. Frutos da amizade com Jesus. O que nós vamos perceber que à medida que esta família se relacionava com Jesus, mudanças foram ocorrendo nesta família, na vida de Marta, na vida de Maria, na vida de Jesus. Porque, olha,
poucas pessoas tiveram o privilégio de assentar com Jesus. E muito do que Jesus falou com essa família não está registrado nos livros sagrados, nas Sagradas Escrituras. Então, meu querido, essa família foi enriquecida espiritualmente. Presença real do Filho de Deus. Ao que tudo indica, Marta e seus irmãos possuíam uma condição social favorável. Todavia, entenderam que a presença de Jesus era enriquecedora. Jamais o dinheiro, os bens e as coisas proporcionarão a alegria e a paz que esses irmãos sentiram com a presença de Jesus. Não por acaso, Jesus fez questão de sempre se hospedar ali, pois a amizade dos irmãos era preciosa para ele. O que nós compreendemos aqui, meu irmão, que a presença de Jesus gerou no coração daqueles irmãos paz, gozo, alegria, certeza, segurança. Eles desfrutaram da comunhão com o Filho de Deus. E é coisa que o dinheiro jamais poderia pagar. O que eu posso compreender a partir do texto sagrado é que estes irmãos, esta família, eles possuíam uma condição social favorável. Receber 13 pessoas na sua casa precisaria de espaço físico, recursos e condições. Então eles tiveram que mudar a vida deles. Então nós vemos que era uma família que possuía bens, possuía recursos. Mas de todos os bens que eles desfrutavam, de todos os recursos, jamais poderia pagar a alegria, a paz, o gozo de ter a presença de Jesus na casa deles. Toda vez que Jesus chegava, Jesus fazia questão de ir para aquela casa, lá para Betânia. Ele poderia ter ido para várias outras casas, porque Jesus fazia amizade com todo mundo por onde passava. Mas por que Jesus fez questão de ficar ali naquela casa? Porque Jesus se sentia amado, Jesus se sentia acolhido, Jesus se sentia à vontade, valorizado, desejado por aqueles irmãos. E os apóstolos também, com certeza, comentavam com Jesus como eles se esforçavam para serem agradáveis, como eles se esforçavam para suprir as demandas deles, para agradá-los de todas as formas. E esta família percebeu que a presença de Jesus era abençoadora, enriquecedora. Eles cresceram na graça, no conhecimento de Deus e do reino de Deus. Amém, querido? Dinheiro não paga isso. Glórias ao nome do nosso Deus. Desenvolvimento espiritual. O convívio com Jesus produziu maturidade espiritual naquele lar, em especial na vida de Maria. Ela valorizou cada instante aos pés de Jesus. Sua fome por conhecimento era grande. O mestre a enriqueceu com o saber do céu. O resultado deste saber se tornou notório diante da doença e morte do irmão. Ela creu no milagre e, como forma de gratidão, ungiu-lhe a cabeça e os pés com um precioso perfume. Imagina você ter a oportunidade de receber Jesus na sua casa, literalmente, como foi na casa desses 3 irmãos. Imagina Jesus assentado na sua sala de estar, Jesus à mesa, conversando, rindo, contando parábolas, contando acerca do reino de Deus, contando acerca do futuro, acerca da escatologia, contando lá da criação do mundo. Irmãos, aqueles momentos foram maravilhosos. Aí nós vamos entender por que Maria parou todos os seus afazeres, talvez de cuidar da sua beleza, da sua estética, cuidar da casa, cuidar dos seus empreendimentos, dos seus negócios. Ela parou tudo
Quando Jesus chegava naquela casa, ela parava tudo. Dentre os 3 irmãos, ela acredita que ela foi a que mais demonstrou sede de Deus, sede de conhecimento, sede, desejo de conhecer as coisas espirituais, o reino de Deus. E Jesus, ele enriqueceu Maria e os seus irmãos com o saber do céu, com saber, o conhecimento do céu. E o que nós observamos? A maturidade com a qual eles enfrentaram a doença de Lázaro, que adoeceu, e eles creram que Jesus era poderoso para curá-lo. E quando o irmão faleceu, meu amado, que elas estavam tanto que abatidas, Jesus mandou que levassem-no até onde o corpo estava. E ali nós vamos ver que, contra todas as possibilidades, elas creram no milagre, no meio de todas as dificuldades, a crise emocional, a decepção que elas sentiam naquele momento. E posteriormente nós vamos ver na parte de Maria o quê? A gratidão. Ela vai e pega um bálsamo de um perfume caríssimo, que é referente a um ano de trabalho de um trabalhador, seria algo aí de uns 15 mil, 20 mil reais mais ou menos aquele perfume. E ela derrama na cabeça de Jesus e aos pés e passa com o teu cabelo. E alguns ficaram até escandalizados. Ali ela demonstrou a sua gratidão pela amizade, por ter ressuscitado o irmão e restabelecido a paz, a harmonia dentro do seu lar. Serviço concreto. Marta estava feliz por receber a Jesus, mas um tanto aflita, pois ele não veio só. Isto mudaria drasticamente sua rotina de trabalho. Ela desejou agradá-lo de todas as formas. Nem sempre é fácil equilibrar as atividades do dia a dia às demandas espirituais. A falta de equilíbrio produz excesso. Todos precisam de um pouco de Marta no trabalho e de Maria na adoração. Mas, todavia, a vida com Deus tem que ser priorizada. O que nós vemos aqui nesse texto, o serviço concreto, é que Marta, ela queria alegrar Jesus de todas as formas. É aquela mulher preocupada, vou preparar uma comida, vou preparar, vou acolher, vou colocar o espaço aqui, vou colocar os colchões, vou colocar lençol, vou matar um novilho, porque você precisa entender que as coisas não é igual hoje, que vem tudo pronto, quase que encomendado, industrializado. 13 pessoas a mais na casa, era muita comida para ser feita. Então, o que Marta fez? Ficou aflita de um lado e para o outro. E Maria, irmãos, ela, pela lógica, ela deveria ter ido lá socorrer a irmã. Ela deveria ter ido lá, estendido a mão para socorrer a irmã. E ela falou, não, mas aquele momento foi tão precioso. Não estou dizendo que estava chegando um artista famoso de Hollywood, aquele ator, aquele cantor, aquela pessoa que você admira, já ouviu falar dela, de repente ela chega na sua casa. Ela ficou tão inusitada, aquela visita tão inusitada na casa deles, que ela ficou parada, congelada. Ela ficou comendo, bebendo da sabedoria de Jesus. E Marta, ela não fez errado. Ela foi cuidar da casa porque o almoço precisava ser feito. E naquela preocupação, ela foi cuidar da casa, foi cuidar da comida, foi cuidar da alimentação e perdeu aquela oportunidade. Não significa que ela perdeu as outras, porque nas outras ela estava mais preparada para receber Jesus. Mas nós observamos ali que nem sempre é uma tarefa fácil, irmãos, a gente equilibrar as demandas do dia a dia, as necessidades da nossa vida espiritual. Nós vivemos uma vida tão louca, tão frenética, já acordamos pela manhã com um monte de atividade, nos envolvemos com tantas coisas, depois a gente chega cansado, vai querer ver alguma coisa na televisão, distraímos tanto com as redes sociais, com a internet, que perdemos esse tempo maravilhoso de estar aos pés do Senhor Jesus. Então, o que eu falo aqui, nós precisamos de um pouco de Marta no trabalho e de Maria na
adoração, tá certo, querido? Então nós temos que trabalhar como Maria, porque Deus não gosta de gente preguiçosa e ociosa, e adorar como Maria e trabalhar como Marta. Então a gente precisa ter um pouco de cada uma. Jesus não diz que ela estava errada. Falou, olha, que nas suas prioridades, Marta, você não aproveitou esse momento aqui comigo. Então, quer dizer, ficou uma dica para que das próximas oportunidades que ele ali estivesse, com certeza ela pararia tudo para ficar ali aos pés de Jesus, tá bem, meu amado? Talvez nós precisamos rever a nossa agenda, os nossos compromissos e escolher a parte mais preciosa, que é estar aos pés de Jesus. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Eu fiquei meditando muito nesse texto e pensando que privilégio que essa família teve. Mas isso está também ao nosso alcance. A nossa relação com Jesus, irmãos, tem que ser uma relação de amizade. A relação de amizade, o exemplo desses irmãos, eles não receberam Jesus para serem favorecidos, para verem milagres, para prosperarem, ficar ricos e virem Jesus ali a galinha dos ovos de ouro. A amizade, ela tem que ser desinteressada. É gostar da presença de Jesus, é abrir mão das rotinas do dia a dia, do lazer, para passar tempo aos pés do Mestre. Eu sinto falta disso. Eu não sei você, mas eu sinto falta disso. É mudar o foco da relação e tratá-lo como um amigo desejado. Quando nós recebemos uma visita inesperada, um amigo muito amado, a gente para o trabalho, a gente para o serviço, para os afazeres, a gente tira um momento para honrar a presença daquele amigo. É o que Jesus espera de mim e de você, que nós tiremos tempo para ele, que a presença dele seja desejada. É como aqueles discípulos a caminho de Emaús: fica, Senhor, mais um pouquinho, não vá sem eu antes te falar. Na verdade é um hino, né? Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Jesus, ele quer ser desejado, amado. Jesus quer ver que nós venhamos parar o tempo, parar as nossas atividades para recebê-lo no nosso coração, na nossa vida. E esta amizade está ao meu alcance, está ao seu alcance. Uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro prefiguram os que de fato amam a Jesus. Eles o adoraram com seus bens, com seus dons, habilidades e competências. Nada faziam a fim de serem favorecidos. Eles amavam a pessoa de Jesus, se interessavam por eles, eram verdadeiros amigos, pois sempre tinham algo a oferecer. Gratidão e serviço eram a marca desta família de verdadeiros adoradores. A relação dessa família com Jesus e de Jesus com eles, irmãos, era uma relação realmente de amor. Havia uma reciprocidade. Então, esses irmãos, eles prefiguram os que de fato amam a Jesus. Eles adoraram Jesus com os seus bens, com seus recursos, com o seu imóvel, com a sua dispensa. Acredito que davam também dinheiro para o ministério de Jesus, com seus dons, no caso de Marta, preparando comida, suas habilidades e competências. Ou seja, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. E essas benfeitorias, elas eram feitas, irmãos, não visando se favorecerem, serem privilegiado em relação aos outros moradores ali, porque a amizade, ela é baseada no quanto eu posso oferecer para alguém e não o que aquela pessoa pode oferecer para mim, tá certo? Então, eles amavam a pessoa de Jesus, se interessavam por eles e eram realmente verdadeiros amigos. O verdadeiro amigo é aquela pessoa que sempre tem algo para oferecer para a pessoa a quem ela ama, para quem ela quer bem. Então, a marca dessa família era adoração, trabalho e serviço e gratidão ao Senhor Jesus. Compreender o outro. A presença de Jesus neste lar revelou certo conflito entre as duas irmãs. Uma parecia ser de
personalidade mais forte. Falava o que pensava e agia rápido para resolver problemas. A outra era mais serena e introspectiva. Em uma família, há os que são mais afoitos por natureza e os que são calmos. Cada um tem a sua personalidade. Os pais devem estar atentos com estas diferenças e saber valorizar a cada um dos filhos. O que eu compreendo aqui nesse negócio aqui é que há um conflito ali entre as irmãs. Nós vamos observar que antes de Jesus entrar naquela casa, com certeza aqueles conflitos existiam. Somente aflorou quando Marta abriu a porta da casa para receber Jesus. E Maria, que alguém pode entender como folgada, que ficou ali aos pés de Jesus, e Jesus não disse que ela era folgada, ela escolheu a melhor parte. Nós vimos que Marta falou: Senhor, isso não incomoda que a minha irmã fica aí à toa enquanto eu estou trabalhando? Não, manda ela vir trabalhar. Ou seja, ela deu autoridade para ele, falou assim: eu só tenho autoridade, essa minha irmã está abusada, essa irmã está folgada, eu estou aqui me estrambelhando todo para dar conta, e ela está aí de braço cruzado sem fazer nada. Falou: Marta, Marta, calma, minha filha. Então Marta era aquela mulher de temperamento forte. Talvez fosse sanguínea. É aquela mulher que falava aquilo que pensava. É aquela mulher autêntica. Era aquela pessoa que resolvia o problema. Aquela pessoa que agia, talvez magoava com as palavras, era um pouco sanguínea, com um pouco colérica, pelo temperamento dela. Tá certo, querido? Então ela falava o que pensava, mas era aquela pessoa que resolvia o problema. Já Maria era aquela mais calada. Nós não vemos Maria retrucando, nós não vemos Maria se irando, maltratando a irmã, que tinha aquela impulsividade. Maria, ela era o quê? Mais calma, tranquila, introspectiva, era talvez de temperamento fleumático, tá certo, querido? Aquilo era a natureza. Então nós vemos a natureza de uma, personalidade de uma, a personalidade da outra e um pouco de conflito. Então os pais devem estar atento com estas diferenças em relação à personalidade dos filhos. Não quer dizer que um é melhor ou que um é pior. Cada um tem características muito peculiares que juntas uma completa a outra. E no casamento é a mesma coisa. De repente o marido é aquele homem mais calmo e a mulher é aquela mulher mais agitada, que fala o que pensa. Ou o marido é aquele que fala o que pensa e acaba ofendendo a esposa. Então, nós precisamos aprender a lidar com os temperamentos e a personalidade própria da pessoa. Há coisas, meu irmão, que a presença de Jesus vai mudando gradativamente. Então, a teoria dos temperamentos é colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Eu vejo Marta com temperamento sanguíneo e colérico. E vejo Maria com temperamento fleumática, calma, tranquila e introspectiva. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Na tentativa de agradar a Jesus, Marta perdeu a oportunidade de estar próxima dele e aprender seus ensinamentos. A Bíblia adverte contra a ociosidade e o excesso de trabalho. O primeiro torna a pessoa preguiçosa. O segundo a transforma em um ser materialista e rouba-lhe o tempo devido a Deus. O crente deve priorizar sua vida com Deus, pois nunca haverá dinheiro suficiente que atenda a todos os anseios da alma. O que nós compreendemos aqui, meu irmão, é o equilíbrio com relação aos cuidados da vida. Até na parábola do semeador, Jesus fala de um grupo de pessoas que, por conta dos cuidados da vida, acabam se afastando da presença do Senhor, acabam se desviando.
Então, o que nós observamos a partir dessa família é uma tipologia, um tipo de todas as famílias, dos relacionamentos das pessoas com Jesus, que na tentativa de Marta agradar a Jesus, ela perdeu aquela oportunidade de estar mais próxima dele e aprender com seus ensinamentos. Mas eu quero ressaltar aqui, ela perdeu aquela primeira oportunidade. Não quer dizer que nas outras situações que Jesus esteve à sua casa, com certeza, ela se preparou. Ela deixou as coisas prontas e quando Jesus veio, talvez ela delegou tarefa, contratou mão de obra qualificada para poder ficar aos pés do Senhor Jesus, tá certo, querido? A Bíblia, ela faz uma advertência, irmãos, tanto contra a ociosidade, que é pessoas à toa, preguiçosa, que não gostam de trabalho, mas a Bíblia também adverte acerca do excesso de trabalho, aquelas pessoas que não têm tempo para Deus. A primeira situação, que é a ociosidade, vai tornar a pessoa preguiçosa, e a Bíblia condena isso. Paulo vai dizer, aquele que não trabalha, que também não coma, tá certo, querido? O preguiçoso vai ter com as formiguinhas. Mas a Bíblia também condena a avareza, né? Que é aquela pessoa extremamente materialista, que tudo dele é dinheiro, é igual aquela outra passagem que Jesus fala, que um homem colheu todos os seus bens, aumentou o celeiro e encheu e disse, agora descansa, come e bebe, ó minha alma, porque tens recursos e alimento para longos anos. E naquela noite te pedirão a tua alma e pedir a alma daquele homem. Então a Bíblia condena ambas as situações, a ociosidade e o excesso de trabalho. Então a gente precisa ter equilíbrio nessa relação, tá bem? Então a gente tem que priorizar a nossa vida com Deus, tá bem? Sabe por quê? Eu, na minha experiência, aprendi que nunca haverá dinheiro suficiente para atender todos os anseios da minha alma. Nós vivemos no mundo capitalista. Há sempre um apelo para o consumo de televisão, um smartphone, um carro, uma casa, ou seja, a alma, ela é insaciável. Se você passar a ganhar R$5.000 por mês, você vai ver que esses R$5.000 não vai suprir todas as suas demandas, porque quem ganha 5.000 vai ter um padrão de vida de R$5.000. Se você passar a ganhar R$20.000 por mês, você vai ter um padrão de vida de R$20.000. Então, nesse sentido, nunca haverá dinheiro suficiente para saciar todos os anseios da alma. É por isso que a oração do Pai Nosso é que nós devemos pedir a Deus o pão nosso de cada dia e não ficarmos tanto afoitos, ansiosos por aquilo que nós ainda não temos, mas talvez um dia poderemos ter. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, porque senão a gente só vai viver em função do trabalho, escravo do trabalho. Ou então, aquelas pessoas que não são chegadas no trabalho. Deus condena tanto a avareza, a idolatria, o amor ao dinheiro, como Deus também condena a preguiça, que vai produzir o quê? Uma pessoa ociosa e uma pessoa que vai viver na pobreza, na miséria, e amanhã vai estar dependendo de ajuda do governo e ajuda da igreja, tá bom, meu querido? Que Deus nos dê esse equilíbrio, temperança para valorizarmos, priorizarmos a nossa vida espiritual. Encerramos aqui a nossa ministração. Agradeço a Deus pela sua vida, por esse trimestre que nós estivemos juntos aprendendo com os exemplos e desafios que outras famílias também passaram. Que nós possamos estabelecer essa relação com Jesus. É aquela relação em que nós temos algo para oferecer. Nós temos a nossa casa para oferecer. Nós temos os nossos dons, habilidades, competências. Que a nossa relação com Jesus não seja uma relação baseada na troca. Baseada no favor, no interesse de sermos favorecidos e enriquecermos, mas que a nossa relação com Ele seja baseada no amor, no respeito,
peito, no desejo de tê-lo por perto. Amém, meu querido? Foi um prazer estar com você, foi um prazer aprender junto com você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, ensina-nos a estabelecer esse vínculo de amizade com o Senhor, a ponto de desejarmos a tua presença, com os nossos dons, os nossos talentos, habilidades e competências, que nós possamos aprender a tirar esse tempo para o Senhor, priorizar a tua presença, priorizar os momentos com o Senhor, de estar aos teus pés e ser enriquecido espiritualmente. Dá-nos, ó Pai, a atitude de Marta e o coração de Maria. Pai, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se não houver arrebatamento, eu estarei aqui para ministrar o próximo trimestre e a próxima lição. Mas em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica tranquilo, que em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.